Fala, pitaqueiros! Seja bem-vindo a mais um episódio Pitacos de Trânsito. Eu, Rodrigão. E eu, Crepaldi. Hoje aqui com um episódio que vai explicar para você tudo sobre crimes de trânsito. E para isso nós trouxemos aqui ninguém menos do que o Dr. Murilo Antonini, delegado de polícia em Planura, estado de Minas Gerais, professor universitário, com vasta experiência no setor e que vai trazer para nós tudo que a gente precisa saber em uma linguagem tranquila. Quando que você comete um crime e quando que você vai parar atrás das grades, Rodrigão? Vixe, aí agora vou ficar Dr. sabendo. Murilo, obrigado, bem-vindo. Bravo. Doutor, crimes de trânsito, acontece muito? Obrigado pelo convite, né, primeiramente. Estamos aqui, né, para falar um pouco sobre crime de trânsito. Na verdade, os crimes de trânsito, vamos falar assim no plural, né, que são 10 crimes que estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro, são bem recorrentes, né? Principalmente, atualmente, né, nós temos notícia da ocorrência de vários homicídios, né, culposos ocorridos na condução de veículo automotor. Tivemos aqui recentemente, eu acho que 3 jovens, né, que estavam voltando de uma festa em Olímpia e colidiram frontalmente com outro veículo, um Uber, salvo engano. Então, tem épocas, né, que alguns crimes são mais recorrentes, outras épocas não, e tem aqueles que acontecem com frequência o ano inteiro, como embriaguez ao volante, condução de veículos sem CNH. Então, temos, assim, vários crimes, e eu acho que é muito importante informar a todos, né, sobre como que acontece, o que a pessoa pode fazer para poder até se defender, né, na situação que for conduzida para a delegacia, se cabe fiança, se não cabe. Então, acho que tem várias questões aí que a gente pode tratar aqui nesse bate-papo. No crime de homicídio culposo que você falou, todo acidente que tem alguma vítima fatal, alguém que morreu, alguém obrigatoriamente vai responder por homicídio culposo? Então, é interessante essa pergunta, porque muitas pessoas pensam que a pessoa que pratica um crime de trânsito na condução de veículo automotor, ela pode responder por homicídio e vai a júri. Porque todo crime praticado contra a vida, se você for pensar bem, ele vai ter que ser processado e julgado perante um tribunal do júri. Isso é quando o crime é doloso, né? E as pessoas confundem o que é crime doloso, o que é crime culposo. Então, nesse caso, quando for aplicado o Código de Trânsito, o artigo 302, né, do Código de Trânsito, é só os casos da modalidade culposa, que é quando a pessoa não tem intenção de matar a outra, né? O acidente ocorre porque ela foi, assim, negligente, imprudente, estava em alta velocidade, às vezes estava até embriagada, com sono. Então, são esses casos em que a pessoa ela não tem a intenção de matar a outra, né? O acidente acontece de forma não intencional. Então, ela não tem intenção de praticar o acidente. E aí, sim, responde pelo homicídio culposo. É claro que, muitas vezes, a pessoa que causa o acidente de trânsito, ela acaba que falecendo também. E aí, extingue a punibilidade, né? Não tem como a gente punir a pessoa no além, né? Então, às vezes, ela causa o acidente, ela provoca o acidente, mas ela também falece no momento do próprio acidente. Eu que sou leigo, eu estou que nem os pitaqueiros aí. Qual a diferença do doloso, culposo, para a gente entender que a gente que é leigo da história? Então, olha, eu vou usar aqui, me perdoem, até o vocabulário, mas o que tem muita dúvida é o dolo eventual, que é aquela que a pessoa assume o risco de produzir, e a culpa, né? Então, quando mais ou menos a pessoa está dirigindo e ela fala assim, fudeu, o que acontece? Foi uma culpa, né? Aconteceu, ela fez alguma, entre aspas, ela fez uma cagada, né? E acabou que não prestando atenção e praticando aquele ato que resultou no acidente. Já quando ela fala assim, foda-se, eu não tô nem aí, ela demonstra uma certa indiferença para a ocorrência do resultado, que seria o acidente, aí seria o quê? Dolo eventual. O dolo eventual já leva os fatos para ser processados e julgados aplicando o Código Penal, né? E seria um homicídio, né? Um homicídio doloso, que aí sim vai para o tribunal do júri, tem todo o procedimento lá do Código Penal. Então, o doloso seria que eu não tenho culpa, eu queria fazer. O culposo
aconteceu, Na verdade, aconteceu. o doloso não é culposo. E o culposo é culposo. É mais ou menos assim. Estamos chegando lá, tá O virando. doloso é aquele que ele tem a intenção, né? Ou ele assume o risco. Ele fala assim, foda-se, se aconteceu o risco, eu não tô nem aí. Né? A pessoa alerta ele, você não faz isso, você tá com uma velocidade excessiva, vai causar um acidente, fala, foda-se, se matar alguém, não tô nem aí. Né? Aí isso é doloso. Né? Então ele demonstra que ele assume o risco de produzir. E aí é intencional. Né? Agora, quando ele fala assim, não, eu confio nas minhas habilidades tal, e dirige, de repente ele perde o controle e acontece o acidente, aí ele fala assim, fudeu. Né? Então é aquele fudeu, foda-se. O fudeu é culposo, foda-se é o dolo eventual, o doloso. E nos casos que a gente tem visto, por exemplo, um motorista de ônibus que pratica e comete uma barbeiragem, vamos falar assim, se envolve num acidente e morrem 10. Ele responde por um crime ou ele vai responder por 10 crimes? Existe essa situação de responder por mais de um crime no mesmo fato? Então, aí a gente vai entrar numa questão técnica, né? Que seria se tem concurso de crimes ou se é um crime, no caso aí um crime material ou formal que a gente fala. Né? Então, aí nesse caso aí seria um crime que seria um crime formal, né? Com prática de uma conduta, ele resultou em vários atos, né? Então, teve apenas uma única conduta e vários atos. E aí, a meu ver, seria um crime, um concurso de crime formal, né? Seria um concurso de crime formal e não um concurso material. Do contrário, você teria que somar todas as penas. Num concurso de crime material, você soma todas as penas. Então, se tivessem 10 vítimas, seria 10 homicídios, você somaria todas as penas. Já no concurso formal, você pega a pena de a pena mais grave, e soma uma fração apenas, né? Porque com um comportamento, ele resultou em vários resultados, né? Deu ensejo a vários atos e vários resultados. Então, isso aí é bem discutido, assim, tem bastante polêmica na doutrina, mas, ao meu ver, a gente tem que fazer uma interpretação mais a favor do acusado aí, né? Daquele que praticou o crime, porque, do contrário, seria até desproporcional você considerar um concurso material de crime, somar todas as penas, eu acho que seria meio desproporcional. Então, seria um concurso formal de crimes. E tem algumas curiosidades na questão dos artigos do crime, principalmente nesse do homicídio, que tem uns casos que agravam a pena, né? E uma coisa que ninguém fala muito é se esse crime é cometido, por exemplo, na faixa de pedestres, né? Tem um agravante. Sim, na calçada. Na calçada também, se você omite socorro, se você pratica sob influência de álcool, né, ou de substância que cause dependência. São todas situações em que também a pena ela pode ser agravada. Né? Então, e tem um detalhe também, né, Crepaldi, que muita gente não sabe. Todos os crimes de trânsito, se a pessoa prestar pronto e imediato socorro, ela não vai presa em flagrante. Né? Tá lá no 301 do Código de Trânsito. Né? Muita gente esquece. Ela fala, nossa, eu cometi um crime de trânsito, eu vou ser preso? Você fala assim, não, pera um pouquinho. Se você for preso e você prestou pronto e imediato socorro, ou seja, você foi bem ativo, né? No momento em que teve o crime, você foi lá, prestou o socorro às vítimas, né? De imediato, a pessoa não vai ser presa em flagrante, porque nós temos uma norma que inibe, né? Que inibe ela de ser presa em flagrante nesses casos, que é o artigo 301 do Código de Trânsito. Mas mesmo se eu estiver embriagado e acontecer... Calma, aí tem algumas exceções. Né? Porque vai, de repente eu estou embriagado, matei 2 e parei lá, não, eu estou prestando, assim, não me prende não. O que tem acontecido é que quando a pessoa conduz o veículo embriagada e em alta velocidade pratica um homicídio, ela mata outra pessoa, outro condutor, né? Os tribunais têm entendido que há um dolo eventual. Como eu te disse, ele assume o risco de produzir o resultado. E aí não vai ser mais aplicado o Código de Trânsito, vai ser aplicado o Código Penal. E aí, aplicando o Código Penal, você sai também da aplicação de qualquer norma referente aos crimes de trânsito. Já teve algum caso de dolo eventual que você tenha atendido, que ficou sabendo que depois foi processado por dolo eventual? Sim. Teve vários casos, né, envolvendo inclusive crianças, né, que marcou bastante. Não foi nem eu que apurei o crime, mas foi um amigo meu. E na época eu estava junto com ele.
E o veículo do pai, né, dessa criança, ele teve um problema mecânico. E a criança e o senhor, eles então começaram a empurrar o veículo no acostamento. E essa criança, ela saiu um pouco para a lateral e foi colhida por outro carro, né? E isso marcou bastante porque a criança veio a óbito e numa situação que assim, foi bem comovente, né? Uma criança, eu acho que tinha 6 anos, uns 7 anos, e ela foi colhida no acostamento por outro veículo, quando o veículo estava com uma pane, né? Uma pane mecânica. E ela estava só ajudando o pai a empurrar o veículo. E isso é bem triste, nessas situações envolvendo crianças. No início também da minha carreira, eu peguei um caso. Eu era delegado numa cidade no noroeste de Minas, e para chegar nessa cidade tinha várias pontes, né? Não tinha asfalto, não era pavimentado, e tinha várias pontes. E um dia de chuva, uma família inteira tentou passar numa dessas pontes improvisadas de madeira, e o veículo ele capotou. E a cena do crime foi interessante, porque o rio ele não cobria o carro. O carro ficou com todas as 4 rodas para cima, e eles não conseguiram sair, não tirar o cinto. E acabou que todos morrendo dentro do veículo, com a água que quase não submergia o veículo completamente, né? As rodas ficavam aparecendo. E a família inteira, isso foi véspera de Natal, e me marcou bastante, porque foi o começo de carreira, e a família inteira, né, faleceu em véspera de Natal, né? Estava indo para casa de parentes e tal, e isso também me marcou, porque foi a família inteira que morreu, crianças, os pais, né? Com uma morte, assim, bem estúpida, né? Estúpida, porque é uma situação bem excepcional. E lesão corporal. O que é o crime de lesão corporal no trânsito? A lesão corporal no trânsito também é a lesão corporal culposa. Jamais dolosa. Sempre culposa? Sempre culposa, né? Porque se for dolosa, aí já vai aplicar também o Código Penal e não o Código de Trânsito. Se eu pegar o meu carro e jogar em cima de você na calçada só para te dar uma aí é dolosa. Aí aplica o Código Penal. Mas aí é lesão. É lesão corporal. Aí vai pro dolo, vai pro crime, então. Vai pro crime do Código Penal. Você não pode jogar o carro em cima de mim que você vai responder pelo Código Penal. Ah, mas foi apenas um susto. Não foi a intenção, foi até não foi um foda-se, foi um fudeu. Não, fudeu é quando eu vejo você na frente que desse tamanho eu não consigo desviar o carro. Então é sempre culposa a lesão. Sim, a lesão corporal também, lá prevista no Código de Trânsito, né, 303, vai ser sempre culposa. Todo acidente que o condutor não for quem se machucou, se estiver carregando um passageiro de moto ou algum outro veículo, a pessoa se machucou, vai responder. Tanto o passageiro quanto algum pedestre ou algum condutor de veículo, de outro veículo, né, que se envolveu. Mas e se eu estiver carregando a minha esposa e ela que se machucar, eu vou responder pelo crime também ou ela precisa fazer alguma coisa? No caso aí, todo crime de lesão corporal, como ele é culposa, vai precisar de representação. Aí aplica-se a lei do juizado especial, né, a 9.099, que nesse caso vai ser um crime de ação penal pública condicionada, que a gente fala. Precisa da representação, que o pessoal chama vulgarmente de queixa. Tem que dar queixa na delegacia, senão o processo não dá continuidade ao processo. Tá. Né? Então, é preciso que ela represente. Então, esses crimes de lesão corporal, como eles são culposos, necessitam da representação, que é uma condição de procedibilidade da investigação e do próprio processo, né? Não tem como você investigar se a pessoa não for à delegacia manifestar a vontade dela em querer investigar o crime. É claro que tem algumas exceções, né? Se você estiver embriagado e praticar o crime de lesão corporal culposa, não vai poder aplicar a Lei 9.099. Né? Tem algumas exceções, né? Uma delas é a embriaguez. Mesmo a pessoa praticando uma lesão corporal culposa, se ela estiver embriagada, não se aplica a Lei 9.099. Aí, nesse caso, não vai depender de representação e aí o Estado vai te processar independentemente da representação ou não. Caramba, sabia disso, Rodrigão? Não sabia nada. E quando eu fujo do acidente? Você já falou
que a gente não precisa fugir, porque salva as exceções. Em regra, você não vai ser preso em flagrante se você prestar pronto e imediato socorro. Sim. Mas eu não sabia disso. Antes de assistir você explicando no podcast, eu fiz merda no trânsito e vazei. Vai ser crime também, né? A pessoa deixar o local do acidente, né? Tem um acidente com vítima, né? E você deixar o local também responde por crime, né? Pelo fato de que você precisava de prestar aquela assistência. E olha, tem um detalhe, você vai responder por crime mesmo que essa assistência, né, que esse socorro for praticado por terceiro. Então você tem que praticar, você tem que agir, né? Não pode se omitir. E caso você não tenha condições de prestar socorro, você tem que acionar as autoridades públicas competentes. Né? Você tem que, pelo menos, acionar essas autoridades. Acionar a autoridade é eu ligar para o SAMU, Corpo de Bombeiro, né? Alguma coisa desse porque tipo. tem gente que fala que estava no local, ocorreu acidente, aí teve aglomeração de pessoas, se sentiu acuado. Isso geralmente acontece mesmo. E se evadiu do local por medo de ser linchado alguma coisa. Se isso acontecer, mas ele ligar, tentar prestar todo socorro... Hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então você pode depois comprovar que você acionou, né? Você não ficou no local com medo de represálias, né, da população, mas que você acionou, né, a autoridade pública. Então, nesse caso aí, o que acontece é que esse artigo, o 304, ele inclusive foi discutido perante o Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dele, se ele estava de acordo ou não com a Constituição. Porque nós temos um princípio no direito penal que é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, seria o caso de você, se você não abandonar, você abandonando, você não estaria querendo produzir prova contra você mesmo. E aí o que se discutiu foi se era constitucional ou não. E o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional, ou seja, esse artigo ele tem que ser aplicado. Na minha opinião, como professor, eu digo que ele é inconstitucional. Vou te explicar 2 motivos. O primeiro deles é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso está na própria Constituição, está no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, e também pelo fato de ferir o princípio da proporcionalidade. Veja bem, se você pratica um homicídio, que é um crime muito mais grave, um homicídio doloso, com intenção de matar, você pode deixar o local do crime e fugir, que isso não é crime, porque você não precisa de produzir prova contra si mesmo. Agora, no caso, você praticou uma lesão corporal, você praticou um crime de trânsito e você não quer ficar no local do acidente, você vai responder por isso? Eu acho que o nosso legislador caminhou mal, né, totalmente contrário à nossa ordem constitucional de direito, né? Então, e para mim ele ainda continua inconstitucional, embora o Supremo tenha declarado ele constitucional. E aí a gente tem o caso de quem também comete algum acidente e aí foge do local sem vítima, mas para se eximir de responsabilidade civil. Sim. Isso também é um crime previsto, né? Se a gente não tem a questão do cara ficar para produzir prova contra ele no próprio crime, essa questão do 305 também seria bem questionado, né? Porque o 304 seria uma omissão de socorro. E o 305 seria, ou ao contrário, eu não sei, você que está com a cola aí, eu acho que o 304 seria... O 304 é deixar o condutor de veículo na ocasião do acidente prestar o socorro imediato. Seria omissão de socorro. E o 305, afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. As duas hipóteses, elas são questionáveis, né? E a omissão de socorro, nesse caso, se você deixar o local do crime e não prestar socorro, você pode encarar também como o direito de não produzir prova contra si mesmo. E essa daí mais ainda, né? O artigo 305 mais ainda. Isso aqui é uma opinião minha, tá? Pode ser que alguém pode contestar isso, né? Sei lá, alguém que está escutando, falar, eu não concordo, é direito da pessoa não concordar. Mas nesse caso aí, eu entendo que os 2 artigos seria uma forma de você produzir prova contra si mesmo. Na prática, esse artigo 305, você já viu alguma vez acontecer? Muito difícil. Muito difícil acontecer na prática, né? E principalmente por esses fatos aí que eu comentei, da constitucionalidade dele ou não, né? E eu vejo que é muito difícil você provar, né, que a pessoa deixou o local do crime, né? Então, aquela pessoa que deixa o local do crime,
geralmente só se alguma testemunha, né, não tem uma autoridade ali, não tem um policial para ficar testemunhando. Então, só se aparecer alguma testemunha e comprovar que ela deixou o local do crime. Então, é mais difícil de acontecer. É engraçado que quando a gente fala de trânsito, estou chutando essa estatística só com base no achismo, 90% das vezes a gente está falando de infração administrativa, e aí a gente tem aquela situação de que vale a palavra do Estado e o prejudicado é que tem que provar que não cometeu a infração. No capítulo específico dos crimes de trânsito, essa ordem é invertida, né? O Estado é que tem que provar que houve o cometimento de um crime, né? Eu sou da opinião que o Estado sempre tem que provar, né? O ônus da prova é sempre do Estado que acusa, né? Isso faz parte do nosso Estado democrático de direito. Eu acho que todo órgão acusador, ele precisa de provar. Não é a pessoa que está sendo acusada que precisa de provar o contrário. Ela prova o contrário se ela quiser, né? Então, a gente fala até de carga probatória, né? A carga probatória é sempre da acusação e do Estado enquanto acusador, e nunca do acusado, do motorista. Então, o Estado tem que sempre provar que o motorista está errado, e não o contrário, né? O motorista não tem que provar que ele está certo. Se o Estado não tem a competência, né, de provar isso, que ele seja inocentado, que seja absolvido, né, que não seja processado. E agora a gente vai chegar num artigo que eu acho que nós vamos falar bastante, hein? Esse eu tenho certeza que você vê muito. 306. O 306 é o recordista, né? 306, o que é 306? Sem você saber, imagina, o que fala muito? É aquele que toda vez que o cara chega lá, não, só tomei uma latinha. Só uma latinha. Aquele que só tomou uma latinha. Todo mundo só tomou uma latinha. Só toma uma latinha, só. Ninguém toma duas, só uma latinha. É uma questão que a gente estava conversando aqui até antes, né? Uma latinha, às vezes, para uma pessoa que é mais esbelta, né, mais magrinha. Tipo eu. Pode ser que ela faça um efeito assim, o mesmo efeito para uma pessoa que é magra pode não ser o mesmo efeito para uma pessoa que é mais cheinha, né? Então, o que acontece? Que tem uma altura mais elevada, uma massa corporal, maior quantidade de gordura no corpo. Então, a lei também ela é falha nesse sentido, porque usa um critério objetivo. O que é um critério objetivo? O mesmo critério para todo mundo, sem considerar a individualidade das pessoas. Então, é preciso respeitar as individualidades. E quando você elege um critério objetivo, você cria injustiça, né? Porque aquilo que vai produzir um efeito para uma pessoa pode não produzir para outra. Uma mulher, por exemplo. Uma mulher, se ela tomar 2 latinhas, vai dar um nível de álcool no sangue dela muito alto. Pode ser que uma pessoa maior, um homem, com uma densidade maior de massa corporal... Rodrigão. Já ia falar, doutor, escuta só, vai falar assim, se eu tomar um barril da Heineken de 5 litros, eu posso soprar que vai dar nada. Né? Vai dar nada. Vai dar zerado. O Crepaldi falou isso, né, antes aqui, eu não sei, você vê com ele aí. Ele me derruba sempre. O critério objetivo, quando a gente fala, só para entender, é aquele número que dá no bafômetro. Sim. Que seria, no sangue, seria 0,6 decigramas por litro de sangue, né? E também, se for o ar, né, que for soprado, é o 0,34, né? Deu 0,34 igual ou mais por litro de ar alveolar, né, que eles falam, que é expirado, então seria também considerado crime de trânsito de embriaguez ao volante. Essa, para você nunca mais esquecer o índice entre o crime e a infração administrativa, eu tenho uma técnica. É lembrar de Jesus. Porque qual que foi a idade que Jesus morreu? 33? Pois é, até 0,33 você levanta a mão para Deus e fala, obrigado, Senhor, porque se der 0,34 você vai lá. Mas uma latinha. O cara falou, tomei só uma latinha. Na verdade, se ele tomar só uma latinha, porque o povo chega lá e fala assim, doutor, mas eu tomei só uma latinha. Na verdade, eu não tomo uma latinha. Se deu mais, com certeza é mais de uma latinha. Tem assim, eu já vi alguns vídeos, né, e algumas experiências que foram feitas. Se tomar uma latinha só não dá. Vai dar só infração administrativa, porque nós temos a tolerância zero. Mas, se você tomar 2, 3, aí já considera já o nível acima do permitido. E já teve caso de chegar uma pessoa lá normalzinha, se o senhor estivesse conversando com ela no dia a dia, você fala, não, essa pessoa não bebeu nada, e a hora que ela sopra dá um absurdo de alto índice? Sim. É muito comum que a pessoa chegue normal
e também ela não apresente nenhum sintoma de alteração, né? Sinais de embriaguez. Ela não tem sinais de embriaguez. Mas como a gente usa um critério objetivo, um critério que é fixado, que é fixo, ela vai ter que ser presa, né? Deu acima do permitido, ela vai ser presa, e aí, no caso aí, como é um crime afiançável, a gente concede uma fiança e ela aí, é liberada. Ela se recusa, ela bebeu, sabe que bebeu, se recusou lá na fiscalização de trânsito. Tem casos que ela vai ser conduzida para a delegacia mesmo tendo se recusado. O que acontece? A pessoa, ela sempre é orientada, né? Advogados orientam, ela vê vídeo na internet, não sou eu que estou falando. Né? A pessoa, eles falam assim, se você bebeu, você não sopra. Porque se soprar e der acima do permitido, do nível tolerado, você vai ser presa. Então não sopra, porque aí você fica só com a infração administrativa. Mas aí ela se esquece que a prova da embriaguez, ela pode ser feita de outra forma também. Por laudo clínico, né? Faz um exame clínico nela, leva para o pronto-socorro, o médico lá do pronto-socorro, da unidade hospitalar, declara que ela está com sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito etílico, andar cambaleante, roupa, assim, vestimentas tudo desarrumado, né? Então tem vários sinais, né, que pode ser constatado. Então, o conjunto desses sinais também indica que ela está embriagada. Isso também, nós temos uma resolução, né, a 432, que a gente está até comentando aqui antes, e essa resolução fala que o próprio agente policial, né, os policiais, eles podem preencher um termo de alteração da capacidade psicomotora da pessoa, e o conjunto desses sinais também pode indicar que ela está embriagada. E aí, conduz para a delegacia, a gente considera isso e ela vai presa em flagrante. E a gente está falando do 306, e aí a maioria das vezes a gente fala de bebida, de álcool. Mas existem outras substâncias também que são enquadradas nesse artigo que a gente não comenta, porque o artigo traz para nós sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas que determinem dependência. Sim. Né? Até pão puma, falei pão puma, não pode mais. Até pão de forma tá entrando no pacote agora? O pão de forma, como tem alguns pães que tem como componentes o álcool, a pessoa sopra o bafômetro e vai considerar como um nível de álcool acima do tolerado. E o que seriam essas outras substâncias? As outras substâncias, quais são substâncias que causam dependência? Drogas, essas drogas proibidas, né? Maconha, cocaína, heroína, crack e também remédios, né? Remédios que causam dependência, calmantes, alguma coisa desse tipo. Se a pessoa não estiver carregando uma receita médica, que ela tem que tomar aquilo ali e provar que ela não estava com nenhuma alteração na capacidade psicomotora, se ela não comprovar que ela não tem essas alterações e que ela tem a receita, ela pode ser presa também. O tal do rebite do caminhoneiro. O rebite é uma substância que causa como é que pode dizer? Deixa a pessoa mais ativa, né? Diminui o sono ou até elimina o sono. Mas nesse caso, não é considerado ainda, aí teria que provar que esse medicamento ele causa dependência. E até onde eu sei, ele não causa dependência. Ele é um remédio que você toma pontualmente para que você fique acordado. O fato de você não tomar ele durante um dia não vai fazer você ficar naquela fissura de querer tomar de novo. Então, ele não causa uma dependência. Então, o que acontece é que ele deve ser evitado, principalmente porque ele pode levar a uma condição que a pessoa fica tanto tempo acordada que quando o efeito dele acaba, a pessoa apaga de uma hora para outra. E esse apagão é o preço é o que resulta, né, em mortes, em acidentes fatais. Então, esse é o detalhe desse remédio aí. Então, ele é enquadrado como um estimulante. Então. É um estimulante, ele inibe o sono. Né? Então, seria assim, é uma situação que a pessoa pode se colocar numa situação até de dolo eventual. Né? Na hora que ela toma esse tipo de medicamento, sabendo que os efeitos dele na hora que termina pode ser a morte de outra, ele pode até estar assumindo o risco de produzir o resultado. E aí é o que acontece, ele está falando tipo assim, foda-se, se eu matar alguém, não tô nem aí. E aí dá dolo, e aí ele vai responder por homicídio doloso lá do Código Penal. E no dia a dia, a pessoa foi parada lá na fiscalização de trânsito, o policial pegou, ele soprou, deu o índice acima de 0,33, 0,34 em diante, ele foi levado para a delegacia, ele chega na delegacia,
Como é que funciona o procedimento? Ele vai ser preso em flagrante? Ele vai pagar fiança? O que acontece com ele? Eu vou te falar o que acontece nos meus plantões. Eu, particularmente, eu entendo que toda pessoa que é presa e que é feito um exame por meio de um bafômetro, que é lógico que tem o Inmetro, que vai fazer a fiscalização, que vai fazer o controle, né, do aparelho, né, para ver se o aparelho está em condições normais de funcionamento. Eu entendo que todo mundo tem direito de uma contraprova, principalmente porque o que está em jogo é a liberdade da pessoa. Então, chegando nos meus plantões, eu oriento o motorista que foi conduzido se ele não quer fazer um exame de contraprova, né? E eu pego o bafômetro e peço para ele soprar novamente para ver se aquele nível de álcool, né, ainda continua o mesmo. Então, se ele demonstrar interesse em fazer a contraprova e o nível estiver abaixo do tolerável, eu libero ele, porque já não, pela contraprova ele não estaria mais embriagado de acordo com a lei, com o Código de Trânsito. Então, eu considero que toda pessoa que chega conduzida numa delegacia, ela pode chegar para o delegado e falar: doutor, eu quero fazer meu direito de contraprova. Tem como? Aí fala: não tem bafômetro. Então eu quero ir para o hospital, quero ir para o PS fazer um exame de sangue para ver se tem álcool no meu sangue. Tem várias formas de você pedir essa contraprova, não é só por meio do bafômetro. A mais segura, inclusive, segundo informações, é a feita pelo exame de sangue. O exame de sangue vai comprovar se realmente... E se a pessoa for presa e depois pagar a fiança, ela é presa, paga a fiança, se ela tiver a certeza de que ela não estava embriagada, ela pega imediatamente, vai para um pronto atendimento ou paga uma consulta no laboratório, faz o exame de sangue e depois, quando ela for processada criminalmente, ela pode usar essas provas como contraprova e ela não ser condenada pelo crime de embriaguez ao volante, porque o fato dela ter sido presa não significa que ela foi condenada. Ainda vai ter um processo, né, um processo judicial, um processo penal, que após esse devido processo legal, ela vai ser condenada ou inocentada. Então, nesse caso aí, seria bom que a pessoa soubesse que ela tem esse direito de produzir uma contraprova. E a fiança é obrigatória, o delegado tem que... Se preenchido os requisitos da concessão da fiança, é lógico que tem algumas hipóteses que você não pode conceder a fiança. Mas se tiver dentro dos requisitos legais para conceder a fiança, e geralmente, praticamente quase 100% dos casos, a gente concede a fiança considerando a capacidade econômica da pessoa, né? A vida pregressa dela, o que é a vida pregressa? Se ela já praticou outros crimes. E aí, com base nisso, a gente arbitra a fiança, que é de um salário mínimo até 100 salários mínimos. Então, pode variar aí tem que ser pago em dinheiro, ali na hora. A lei fala que pode ser pago de outra forma, né? Até com pedras preciosas, títulos e tudo mais. Mas numa delegacia, né? A gente tem que pensar pelo lado prático. É sempre no dinheiro, né? No máximo o Pix, né? Você Sim. aceita, você faz uma guia e a pessoa paga por Pix, que vai direto para a conta do Poder Judiciário. Tem lá no estado de Minas, a pessoa pode pagar por Pix. Aqui em São Paulo, como eu não trabalho aqui, eu não sei como é que é a rotina, né, das delegacias aqui. Mas eu acredito que possa ser pago também por via Pix. No caso de um condutor que chegou lá na delegacia no seu plantão, porque tinha dirigido depois de fumar muita maconha, qual que é a contraprova que ele pode pedir para fazer? A contraprova vai ser só o exame de sangue. Porque se ele tiver, por exemplo, a polícia abordou, ele estava fumando um cigarro, né, de maconha, o carro estava cheio de bituca de cigarro de maconha, o cheiro de maconha, e ele estava com características de que tinha acabado de fumar maconha, que é uma característica típica, né? A pessoa está naquele estado meio sonolento, mais lento, com lentidão de reflexo, olhos vermelhos, né? O hálito também, né? Cheira um pouco a erva. Então, nessa situação, vai ficar meio difícil ele fazer a contraprova, só se ele conseguir pagar um exame de sangue para poder... E tem que dar negativo, né? E tem que dar negativo. E a maconha, a droga vai ficar no sangue dele durante um bom tempo, né? Se ele fizer o exame e a contraprova der positivo, também depois batom na cueca, né? Vai ser difícil ele provar o contrário. A pessoa foi liberada, pagou a fiança, ela fez todo esse procedimento. Lá na frente, no processo criminal, ela conseguiu provar que ela não estava sob influência da substância. Esse dinheiro da fiança, ele volta para ela? Vai ser devolvido para ela. Vai ser devolvido para ela. Não fica para o Estado, não. A pessoa fica tão feliz quando recebe um dinheiro de volta, Rodrigão,
que ela vai lá na padaria e compra tudo em pão de queijo. E você sabe que aqui, Ou então, ou então, se ela tivesse drogada, ela vai comprar drogas, né? Eita. Não, mas ela vai preferir lá na... Não, vai preferir o pão de queijo, né? Lá na padaria. Esse pão de queijo aqui tava gostoso. Não, vão vier lá. Olha que espetáculo, ó, pão de queijo. Hoje o Rafa caprichou em pão de queijo. Tá bonito. Tem esfirra. Não, o senhor já foi lá, o senhor conhece a Vonvier? Conheço. Na Rua 4, esquina da Avenida 15. Padaria fantástica. Vão lá, o Pitaqueiras, vai lá conhecer lá a padaria a Vonvier. Tem uma torta de frango que é fantástica. Torta de frango, tudo. Lá é fora da curva. O problema é, se a pessoa ficar indo muito lá e começar a dirigir depois da torta de frango, vai ser substância psicoativa que determina a dependência. Você não consegue parar de comer. Isso aí, vai dar dependência. Tomar cuidado para não comer um pão de forma. Não, comer muito pão de queijo. Pão de queijo não vai. Isso, pão de forma é para dar ruim. Pão de queijo não dá, não. Mas, suspensão do direito de dirigir. E a gente tem várias situações. A pessoa acha que foi lá, cometeu as infrações, recebeu a cartinha do Detran, o Detran mandou a cartinha para ela, falou assim, olha, agora você tem que cumprir 12 meses. A pessoa foi pega lá na infração de embriaguez, chegou 12 meses para ela cumprir, e aí ela começou a cumprir. Mas como a gente sabe que o Estado não tem tanta fiscalização assim, a maioria pega e fala assim, vou dirigir um pouquinho. Essa pessoa pode incorrer em algum crime? Pode incorrer num crime de condução de veículo com a CNH suspensa. Então, existe essa situação? Então... Existe essa situação. Que a pessoa, na verdade, quando ela está com a CNH suspensa, ela não poderia conduzir. E aí eu acho que está previsto no artigo 307, né? Se você quiser fazer a leitura, né, só para o pessoal verificar, porque é bem interessante esse artigo e tem que todo mundo ficar sabendo, porque muitas pessoas não conhecem. Muitos policiais não conhecem esse artigo 307. O que tem uma coisa? Vou ler para você, Rodrigão. Lê para mim que eu tô perdido nessa. Hein? Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Entendeu? Não. Significa quê? Significa que se você tiver suspenso, você não pode dirigir. Não pode dirigir. Mas você deu uma voltinha, tá? E aí? Aí você vai ter uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, multa e nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Ou seja, se você tiver 12 meses, vai ganhar mais 12. É? Então, tá vendo? Então na verdade é que se eu der uma voltinha, nisso daí configura fudeu, porque de repente, e se eu me envolver num acidente, pior ainda. No caso aí, tem que verificar se você envolveu num acidente, aí vai ficar mais claro ainda que você estava sem a CNH e se envolveu no acidente, né? Que você pode causar uma lesão corporal e até a morte de alguém, né? Ou seja, a pessoa que está com direito de dirigir suspenso, que insiste em conduzir o veículo, ela pode cometer crime de violar a suspensão e ela ainda vai responder, muito provavelmente, pela cassação da CNH. Sim. Porque ela violou a suspensão aí na parte administrativa. Na parte administrativa. Então... Porque ainda ela não está cassada, ela só está suspensa. Suspensa. Porque quando caça, aí vai ter que fazer todo o procedimento novamente, né? Aí já são outros requisitos para poder quem obter. entrega o veículo para quem está com o direito de dirigir suspenso, também tem crime? Sim. Aquele que entrega, confia, né? Nas mãos de outra pessoa o veículo e sabe, né? Que isso é importante. A pessoa tem que saber que a outra pessoa não é habilitada e aí, nesse caso, ela também responde pelo fato de ter entregado o veículo nas mãos dessa pessoa inabilitada. Mas não só isso. Se ela entrega o veículo a uma pessoa que está embriagada, está numa festa, está vendo que a pessoa está embriagada, os dois estão embriagados, vamos supor, e ela fala, não, vai você que está menos embriagado, e entrega esse veículo, e ele vem a ser abordado, ela também responde, né? Pelo fato de ter entregado ou confiado esse veículo para a pessoa que estava embriagada. Vou fazer uma pergunta aqui, pensei agora esse caso, e não sei nem se já existiu alguma situação dessa. A gente vai naqueles restaurantes chiques, uma vez na vida, outra na morte, aí você para o carro lá, vem um manobrista, ele leva seu carro para o estacionamento, você entra no restaurante, aí você bebe um uísque, bebe um conhaque, bebe isso, bebe aquilo, aí você volta. Aí
quem busca seu carro no estacionamento é o mesmo manobrista. E ele te entrega a chave do carro para você ir embora. Ele está vendo que você está meio assim. Esse manobrista comete crime? Se ele tiver conhecimento que você está embriagado, se ele perceber que você está embriagado, ele comete o crime. Porque o próprio Código de Trânsito não dá uma qualidade especial para quem pratica o crime. Então, basta que seja qualquer pessoa. É um crime comum, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa. Vira um coautor? Não. Na verdade, ele vai praticar o crime do 310, que é a entrega do veículo à pessoa embriagada para conduzir, né? E, no caso ali, a pessoa que for pega embriagada, ela vai responder pelo 306, que é a embriaguez ao volante. E aí, então, o manobrista fica entre a cruz e a espada. Ou ele perde o emprego, ou ele comete crime. Engraçado que as pessoas pensam que, às vezes, está dentro de um condomínio, né, dentro de um estacionamento privado, que ali eles não podem ser presos em flagrante por conduzir veículo em situação, por exemplo, de embriaguez. E a gente sabe que via pública hoje são todas as vias terrestres. E a via terrestre, inclusive, engloba estacionamentos privados e até ruas dentro do próprio condomínio, né? Então, a pessoa tem que ficar esperta, porque acha que está dentro do condomínio, que é privado, ou um estacionamento de um supermercado, que ela não pode ser, não pode sofrer uma blitz e ser presa. E pode. Uma pergunta, hein? Tem um cantor famoso aí que está aparecendo nas redes sociais, não posso falar senão nós cai, né? Porque não tem dinheiro para pagar o coisa dele. E ele está andando na fazenda dele com os filhos dirigindo o carro para cima, que são menores, dentro da fazenda dele, que é um espaço privado. Isso é crime ou não? Porque está dentro ele está dentro do condomínio dele, está dentro da casa dele. Tem uma discussão, né? Se for dentro se for uma parte cercada da casa, é uma propriedade privada. Agora, se for uma estrada rural, considerada como uma via rural, de acesso àquela fazenda e outras fazendas, aí é considerado via terrestre. E aí, nesse caso, ele pode ser... É o que a gente fala, estabelecimento privado de uso coletivo. Então, como ele está dentro da fazenda dele de boa, então... Se estiver cercado ali e é uma propriedade só privada dele, ok. Agora, se for um condomínio de casas dentro de uma fazenda, aí já é diferente, porque aí já você comprova que tem várias outras pessoas e tem interesses de outras pessoas, não é só dele. Né? Como se fosse um condomínio. Condomínio, por que é considerado via terrestre? Porque tem várias casas, né? E aquelas vias que passam ali, elas são de interesse de várias famílias, né? Várias pessoas. Agora, se for uma propriedade, um sítio, que é só de uma única pessoa, ali se tiver várias estradas ali dentro, tudo cercado e comprovar que é privado, aí não. Aí não é considerado via terrestre. Rapaz, então nesses condomínios fechados, se eu der uma mobilete pro meu filho, eu posso me lascar? Vai dar problema. Rapaz, não vou nem falar mais porque vão me cancelar aqui. Tem que tomar cuidado. Mas é aquela coisa, né? Tem o costume também, a gente tem que pensar nessa forma. O costume demonstra que nenhum policial vai entrar dentro de um condomínio fechado para ficar fazendo blitz dentro de um condomínio fechado. Então não tem esse costume. Só se der merda, né? Se der merda. Por exemplo, você tá andando com um quadriciclo dentro atropela um idoso ali dentro do condomínio, vai dar problema. Vai ser aplicado o Código de Trânsito. Então, Pitaqueira, deixa o rapaz lá andar com os filhos de boa na fazenda, tá? O Rodrigão é um cara que sempre arruma confusão. Eu falei para ele comprar uma moto bacana, ele falou que era muito caro. Ele resolveu comprar uma de leilão. De leilão? De leilão, cara. Eu falei, Rodrigão, não compra moto de leilão, dá problema. Mas ele não me ouviu. Dá problema? Não pode? A moto de leilão, ela dá muito problema. Muito problema. Principalmente porque são abordadas as pessoas, né, com essas motocicletas de leilão e a pessoa não apresenta a nota. Ela está com uma motocicleta com chassi remarcado ou até pinado, que fala, né? Totalmente, não tem mais número do chassi. Tá com o motor também tudo pinado, raspado. E ela fala assim, a nota de leilão quando eu comprei da pessoa, a pessoa não me entregou até hoje. Sempre é essa desculpa. Né? E aí como é que você comprova que aquela motocicleta é de leilão? Se você não comprova a origem, em tese ele estaria praticando um crime previsto no Código de Trânsito, no Código Penal, no Código Penal, do 311. É 311 do Código Penal. Vamos reformular aqui, é 311 do Código Penal. Então, nesse caso, a pessoa vai incorrer num crime que é previsto no Código Penal.
Por estar conduzindo um veículo com adulteração, remarcação, adulteração e raspado, né? Chassi raspado, sinal identificador raspado. Isso, as motos que saem de leilão com origem sucata, né? As motos com origem financiamento que são documentadas, tranquilo. Aí não, aí vai dar uma infração administrativa. Claro, se você substituir uma placa, se você fizer tomar alguma atitude que conduza a uma irregularidade, né, de modificação de sinal identificador, placa, número, aí sim vai incorrer no 311, no Código Penal. Pergunta interessante, comprar uma moto de leilão, meu motor da minha moto está fundindo, viu uma lá igualzinha, motor legal. Tirei o motor daquela moto, pus na minha. Tá tudo certo? Não, você teria que fazer isso de forma legal, respeitando um procedimento de substituição de motor. Se você não fizer isso, o motor vai constar no banco de dados do Estado cadastrado em outra motocicleta. E aí, nesse caso, vai dar a adulteração do sinal identificador e você pode responder pelo 311 também do Código Penal. É um crime. Mas é complicado. Diz que tem casos ainda que pode incorrer nesse crime. Eu vi um vídeo na internet e aí eu queria agora tirar essa dúvida. O rapaz pega, está na rodovia em alta velocidade e ele coloca lá, dirigir acima da velocidade máxima permitida em mais de 50%, multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir e quase R$1.000 de multa, de penalidade. Se eu tirar as placas, eu só estou dirigindo sem placa. Então, vou levar uma multa de R$130, R$190, não sei, não lembro certinho. Se eu tirar a placa nesse caso, com esse intuito, eu posso cair nesse crime do 311? Eu acredito que não. Né? Eu acho que você tirar a placa, você não estaria tentando modificar o número, porque a placa, o veículo ainda é o mesmo. O que acontece é se você fizer alguma alteração na numeração. Então, é melhor, já que você... Tem muita gente que vai lá e quer colocar uma fita isolante na placa. Em vez de colocar uma fita isolante, arranca a placa. Né? É melhor você arrancar a placa para você responder, às vezes, por uma infração administrativa, que a motocicleta vai estar sem a placa, do que você adulterar a numeração e responder por um crime. E aquelas rabetinhas que o pessoal sobe e... Aí é infração administrativa. Administrativa? Não, você está falando de aquele... Isso, eliminador de rabeta que o pessoal dá... Que eles apertam o botãozinho, sobe e desce. Aí nesse caso aí vai ser uma infração administrativa também. Vai ser uma infração administrativa. Porque ele não está adulterando, né? Não está adulterando o número identificador do veículo. Agora, no caso, se a pessoa adulterar, e eu já vi várias pessoas colocando fita isolante, né? Alguma coisa desse tipo, aí pode dar ensejo a um procedimento criminal. Tem muito caso de moto de leilão onde você atua lá? Muitos casos. Já teve mais. Acho que as pessoas andaram criando um pouco de consciência. No passado, tinha muitos casos em que a pessoa era abordada com moto de leilão, com placa trocada, né, fazendo algazarra na cidade. Né? Então, nesse caso aí, agora deu uma diminuída. Mas, em um passado não tão distante, havia muita apreensão dessas motocicletas entre aspas, né, de leilão. Você falou dessa questão de placa trocada. Então quer dizer que se eu comprar uma moto de leilão e inventar uma placa lá só para tentar enganar o agente, falar que a moto é regular, essa cai no 311. Vai praticar o crime de 311 do Código Penal. Né? Porque vai estar conduzindo um veículo e está com a adulteração do sinal identificador, mesmo ela sendo de leilão. Né? O veículo vai estar com a adulteração da numeração correta, né? E o que leva uma pessoa, no seu ponto de vista, a pegar e comprar uma moto de leilão e usar essa moto? É questão de molecada que quer fazer bagunça, é bandido que quer cometer crime? O que é que a gente mais... Os casos que você mais pega aqui? Tem dois tipos de pessoas. Tem a molecada que quer dar grau, né? Quer usar para fazer manobra. E então é muito mais fácil você comprar uma moto de leilão que você vai pagar mais barato para colocar para moer mesmo, né? Paga IPVA? Paga nada, tá de leilão. Não era nem para estar... geralmente são sucata. Então seria usada só as peças dela e eles acabam usando ela para circulação, de forma irregular. Então, nesse caso, tem essa molecada que usa para dar grau, para usar em pistas, né? Esses cartódromos, para fazer até... usar como moto de prova mesmo.
E tem também as pessoas, né, os trabalhadores rurais, que eu vejo muitos trabalhadores rurais que usam para o trabalho, né, para se locomover dentro da fazenda, às vezes até para tocar gado, essas coisas, né, o peão usa, deixou o cavalo de lado e usa a motocicleta para esse tipo de serviço. Então tem dois tipos de pessoas. Então temos que ficar atentos, né, se for para usar pelo menos essas motos que são sucata, usa de forma consciente para que quando for pego, responder apenas por uma infração administrativa e não criminal. Então não modifique a numeração, né? Se tem nota fiscal, carrega a nota fiscal, porque no máximo vai responder por uma infração administrativa. E você falou que tem um público que compra para dar grau. Esse cara que fez isso e que pôs uma placa falsa lá, ele vai responder não por um, mas por 2 crimes? Seriam 2 crimes. Ele vai praticar o crime do 311 do Código Penal, né, que é porque ele trocou o número identificador, né, ele está usando outro número identificador do veículo, e ele também vai responder por um crime de praticar manobra perigosa, que é equiparada ao racha. Né, tantas competições automobilísticas sem autorização do Estado e também essas manobras proibidas, né, essas manobras perigosas praticadas em via pública, faz com que a pessoa responda também por um crime previsto no Código de Trânsito. Manobra perigosa é o quê? Zerinho, empinar? Olha, tem os tribunais, há uma variação de julgamentos, mas eu já vi o Tribunal de São Paulo, o TJ de São Paulo, já julgou o caso em que a pessoa empinou e ele considerou como um crime, né? Então, colocou em risco as pessoas, os outros pedestres, outros condutores e acabou considerando como crime. E hoje essas pessoas que estão usando a rede social para se demonstrar, dando zerinho, cada filme, andando a 380 por hora, que eu acredito isso se for juntada a prova, né, feito a cadeia de custódia dessa prova, tudo certinho, apreendida, eu acredito que dê para provar que ela está praticando um crime. Então tem que tomar cuidado, porque hoje em dia com a rede social, são as provas digitais, né, você pode provar por meio digital aquele crime que você está cometendo. Então, aqueles vídeos que a gente vê a polícia chegando na casa do cidadão e convidando ele para ir embora para a delegacia porque ele está preso, isso acontece na realidade, né? Acontece. Não é nada combinado para ganhar like, não, né? Então, a pessoa pode achar que ela está caçando like dos graus, né, das manobras que ela está praticando, mal sabendo que a polícia pode estar de olho e depois pode fazer uma busca e apreensão dessa motocicleta ou pode até efetuar a prisão em flagrante se ela tiver acabado de postar o vídeo e acabado de praticar essa manobra. Em frente à escola, por exemplo. A pessoa passa em frente a uma escola cheia de criança praticando manobra perigosa. Grava isso, pode ser presa. Pode ser presa. O fato de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, hospital, estação de embarque, desembarque passageiro, logrador estreito, onde haja grande movimentação de veículo ou concentração de pessoas, é considerado crime. Mas tem um diferencial que eu queria que você explicasse. O que é gerando perigo de dano? O gerar perigo de dano é você demonstrar que tem uma possibilidade de acontecer algum dano às pessoas ou às coisas. Então, se você, por exemplo, está trafegando à frente de um hospital em alta velocidade, mas não tem ninguém na rua, não tem nenhum motorista e não tem outro veículo e não tem pessoas na calçada, não gera perigo de dano, né? Vai ser uma infração administrativa. Do contrário, se você estiver passando perto de uma escola, por exemplo, no momento em que está saindo as pessoas, né, as crianças estão saindo, a saída da escola, o horário meio-dia, por exemplo, meio-dia e meio. Né? Então, nesse caso aí, vai configurar, porque tem a possibilidade, tem a chance de ocorrer algum acidente e gerar vítimas. Então, você tem que sempre se perguntar assim, há chance de provocar um acidente com vítimas? Né? Eu posso resultando, né, com o meu ato, né, a minha condução, eu posso gerar vítimas? Se essa resposta for positiva, vai ser perigo de dano, perigo concreto de dano. Nesses anos de trabalho aí, você como delegado, teve algum caso inusitado, bem diferente, que você já pegou no trânsito, que você chegou lá falando, nossa, esse foi diferente, hein? O que me marca bastante como delegado são os homicídios, né? Homicídios ocorridos com a condução de veículo automotor.
E são esses homicídios culposos, que na verdade às vezes não são culposos, são dolosos, e a pessoa consegue a absolvição, né? Você consegue demonstrar, por exemplo, tem casos que você pega, que você consegue provar que a pessoa está no acostamento, a pessoa usou o carro de forma intencional para matar a pessoa, você consegue câmeras que demonstram que ela aumentou a velocidade antes de chegar pela pessoa, que ela mudou o trajeto, né? Ela saiu da linha do traçado normal, invadiu o acostamento para atropelar a pessoa, não prestou socorro, e aí você faz um puta de um trabalho, indicia a pessoa, comprova tudo que foi uma morte com intenção, prova que ela tinha ligação anterior com a pessoa, que a pessoa queria matar mesmo a pessoa, usou o carro como instrumento do crime, e aí vai para o júri, e no júri consegue a desclassificação para homicídio culposo. E a pessoa sai livre, porque o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que usa o Código de Trânsito, a pena é bem mais branda do que um homicídio doloso, né, que é aquele com intenção. Então, o que marca a gente, o que me marcou muito durante toda a minha carreira, é você apurar que a pessoa usou como instrumento de crime, né, teve a intenção mesmo de matar a pessoa, e depois ser desclassificado. Quando vai para o processo, vai para a justiça, a pessoa consegue desclassificar, né, colocar como um crime de trânsito, e aí a pena é reduzida e a pessoa acaba aqui respondendo até executando essa pena em liberdade. Ela nem presa ela vai. E é muito difícil tirar as questões do CTB e levar para o Código Penal na atualidade, ou você tem visto uma mudança um pouco de paradigma? Eu vou te falar até porque que eu te perguntei isso. Quando eu comecei a trabalhar com trânsito, era quase impossível de se ver um crime ser retirado do Código de Trânsito e ir para o Código Penal pelo dolo eventual. Hoje, a gente já vê muito mais casos disso acontecer. Na prática, ainda é muito difícil isso sair do Código de Trânsito. E aí a segunda pergunta é, na maior parte das vezes, os casos que você conhece, foi desclassificado? Eu posso falar por mim, né? Eu não fiz um levantamento estatístico de tudo, mas os casos que eu já apurei, geralmente na polícia, a gente consegue tirar do Código de Trânsito e ir para o Código Penal, né? Colocar uma pena mais severa a esse autor desse crime, mas quando vai para a justiça, eles conseguem desclassificar. E lembrando, viu, eles conseguem desclassificar. Que ele falou que, assim, quando ele fala que a gente consegue tirar do Código de Trânsito, não é na verdade que você escolheu levar para o Código Penal, é porque tem uma investigação, tem um trabalho, Sim. Tem perícia, tem tudo que faz com que você prove que aquilo extrapolou um mero crime de trânsito. Né? O que acontece é que quando a investigação ela vai para o processo penal, quando vai para a justiça, né, para a pessoa entender melhor, quando vai para a justiça, tudo aquilo que a gente produziu no inquérito policial, na investigação, não é prova. As pessoas guardam uma ideia de que a polícia produz prova. A polícia não produz prova. A polícia produz atos de investigação que vai para um processo, né, que vai ser anexado a um processo, e depois o Ministério Público tem que produzir prova nesse processo, lá na justiça. E aí, na hora de produzir a prova na justiça, às vezes não consegue confirmar tudo aquilo que foi produzido no inquérito policial. E aí que entra aquele dilema, né? Que fala, a polícia prende, a justiça solta. Não é que solta, é porque ali, na justiça, ele vai ter direito de defesa, vai ter a obrigatoriedade de um advogado, né? Aí já começa estratégias de defesa, teses controvertidas, né? E aí acontece que às vezes ali, geralmente a situação ela se abranda mais, né? Consegue diminuir a punição, consegue modificar, tirar o crime do Código Penal e pôr no Código de Trânsito, e aí a pessoa acaba que tendo uma pena bem mais branda do que deveria. Tem algum crime de trânsito? Eu vou te perguntar de um jeito esquisito, então às vezes ele não vai me responder, porque eu que tô aqui agora sendo... Não vou falar, mas... Tem algum crime para quem tenta enganar o policial? Tem sim. Tem mesmo? Tem um crime que é inovar, né? Ele inova de forma fraudulenta, né? Artificialmente, o estado das coisas e de pessoas numa cena de um acidente, né? Com vítima. Então, nesse caso aí também é um crime. A pessoa, por exemplo, o que acontece geralmente? A pessoa pratica um acidente que gera uma lesão corporal ou até uma morte, e aí ela pede para ser substituída. A pessoa que estava no volante pede para o carona, o passageiro, substituir, porque às vezes ele está embriagado,
e aí ele põe uma pessoa que não estava embriagada e chega ali pro policial e fala, ó, quem estava conduzindo é fulano. E aí depois você consegue obter provas, tanto por meio de testemunhas como de vídeos, que demonstra que quem estava na condução não era a pessoa. Então, esse fato dela tentar enganar o perito, tentar enganar o policial, né, tentar enganar o juiz, isso também faz com que ela pratique um crime. Que seria uma fraude, é como se fosse uma fraude processual aplicado nos crimes de trânsito, aos crimes de trânsito. Caramba, eu acho que a gente abordou aqui, Rodrigão, todos os 10 crimes, né? De uma forma mais assim, embora eu tento ser menos técnico possível, e isso eu falo que é um defeito meu, né? Eu vou em algumas palestras, as pessoas pedem para eu conversar de uma forma menos técnica, para que todo mundo entenda. Eu tentei ser o menos técnico possível e peço assim, até desculpas se eu não conseguir alcançar todo mundo, né? Às vezes a gente fala de uma forma técnica que as pessoas ficam assim, não entendem, né, o que a gente fala, mas eu tentei, me esforcei. Rodrigão, você entendeu? Eu sou o cara mais leigo aqui da se história. Se o Rodrigão aqui. Entendeu, os pitaqueiros também entendeu, né? Não, se você entendeu, qualquer um vai entender. Então tô que baixo assim? Não, é que agora você vai ver. Agora no próximo episódio ele vai armar uma pra mim, eu já tô até esperando. Eu pego ele. Tá certo. Doutor, deixa um pitaco, uma mensagem para os nossos pitaqueiros que estão escutando aqui. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença, estou à disposição para outros temas que vocês quiserem tratar. Conheço o Crepaldi já faz um tempo, né? Eu tenho as dúvidas de trânsito, o Crepaldi às vezes tira para mim, né? Eu estou lá na delegacia, mando uma mensagem, falo, Crepaldi, o que acontece? Me arruma uma resolução assim, de um caso assim, assim, assim. E ele é uma pessoa que eu não tenho nem como falar que não sabe trânsito, né? Para mim é o que mais sabe de trânsito aqui, não só em Barretos, como na região inteira, né? Então, eu fico até meio assim, temeroso em falar de trânsito perto de uma pessoa que é um expert, né, no assunto. Mas a gente está aqui para dar pitaco, né? Não para ser muito bom naquele assunto. E eu espero que estou aqui à disposição. Quero agradecer também você, Rodrigão, pela oportunidade aqui. E estamos aqui para poder auxiliar, orientar a população. Eu acho que esse podcast aqui ele é muito interessante porque as pessoas precisavam, né, de um tema relacionado a trânsito, alguma coisa desse tipo, e eu acho que vocês estão conseguindo desenvolver essa atividade com bastante sucesso. Tenho ouvido ótimos comentários aqui do podcast. E eu assisto também. Tem isso. Eu sou uma pessoa que sempre quando vocês postam lá, eu estou assistindo e estou aprendendo, né? A gente aprende, né, de uma forma até descontraída, de forma informal, mas a gente acaba que agregando, né, conhecimentos, isso aí é sempre bom. Muito bom, né, Rodrigo? Agora a gente vai ter mais um convidado de honra para o nosso livro de honra para engrandecer o Pitacos de Trânsito. Não esquece de dar o presente para ele, por favor, que vocês querem todo mundo. Eu vou dar depois. Fica sossegado. Agradecer o café aqui, o cafezinho bom. Pessoal, coisa. Bom, pão de queijo aqui. Doutor, aqui eu fui tratado muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Bom. Valeu. Tudo bom? Pitaqueiro. Compartilhe, curte, se inscreve. Vai que nem o doutor, assiste, se inscreve, ajuda o canal, ativa o sininho pra você ser notificado quando chegar novos episódios. Eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados. Quem não foi inscrito vai ter que responder um crime de trânsito CTB. Isso aí. É isso aí. Vamos pôr em cana todo mundo. Então se inscreve, senão você vai incorrer no 313. E vai ser inafiançável. Vamos em cana. Um abraço, pessoal. Até a próxima.